Olá, logísticos! Tudo bem com vocês? Vamos direto ao ponto. O que eu fiz aqui? Esse arquivo que vocês vão poder baixar, fazer o download para conseguir visualizar melhor, ele vai estar disponível aqui para vocês fazerem o download, tá? Mas eu fiz um mapa mental. Para quem não sabe o que é mapa mental é um arquivo, é um projeto que você faz, onde você coloca as principais ideias que você quer apresentar. E o mapa mental é muito legal porque ele deixa mais clara a mensagem, ela fica organizada, tá? Então, para quem não sabe, mapa mental é isso. E eu fiz esse mapa mental para falar sobre o perfil do profissional, do gestor, do gerente de logística nos dias de hoje. Bia, quais dias? Gente, perfil profissional do gerente ou do gestor de logística em 2024. Em 2025 ou daqui a 6 meses, dependendo das circunstâncias que acontecem, isso pode ser alterado, tá? E essa é a graça da nossa área de logística. Nossa área de logística, ela é uma área muito dinâmica. E a primeira coisa que eu preciso mostrar e falar para vocês é que todo gestor, todo gerente de logística, ele precisa entender a operação, claro, mas ele precisa, nos dias de hoje, principalmente entender as estratégias. Porque se ele entende só de operação, ele vai ter uma limitação ali de ganhos. Então, todos os profissionais, não só o gestor, não só o gerente de logística, mas todos os profissionais que atuam com logística, precisa captar essa mensagem de que cada vez mais você precisa deixar de fazer atividades operacionais, aquelas atividades braçais, manuais, atividades de repetição, para poder entender de estratégia. E por que isso é crucial que você capte? De novo, não necessariamente o gestor de logística, mas qualquer profissional logístico que trabalhe na área de logística em qualquer empresa precisa entender isso definitivamente. Se você trabalha só com atividades de repetição, de operação, braçais e manuais, você tende a ter uma vida curta na área de logística e pior, você provavelmente é um forte candidato a não ganhar dinheiro. A automação hoje, as tecnologias hoje, elas existem para otimizar as atividades. Quais atividades? As que a gente faz de forma braçal, manual e operacional. Então, quando você tem, por exemplo, uma fábrica, ou quando você tem, por exemplo, um armazém ou um centro de distribuição de qualquer empresa, e você tem lá 1000 profissionais de logística carregando caixas, fazendo inventário, fazendo picking, fazendo atividades ali de movimentar a empilhadeira, de armazenar os produtos. Essas atividades, elas são atividades de repetição. Logo, existem muitas automações e muitas tecnologias disponíveis para que não exista essa mão de obra ali, braçal, operacional e manual. Então, vocês precisam entender, todos que trabalham na área de logística precisam entender que a automação e a tecnologia está aí para otimizar os custos das empresas. E essa atividade manual que os profissionais de logística desempenham vai ser substituído por alguma automação. Então é crucial que você saia desse tipo de atividade e entre em atividades mais estratégicas, e isso é muito possível a partir do momento que você entende o que é logística, tá? Então essa é a primeira coisa que eu quero falar para vocês antes da gente entrar aqui no detalhamento do nosso mapa mental do perfil do gestor, do gerente de logística, tá? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Bia, eu sou a idealizadora da comunidade do Logísticos Oficial. Eu criei a comunidade no ano de 2013. Eu criei a comunidade num grupo de Facebook e meu principal objetivo, quando eu criei o Logísticos, era mostrar para as pessoas que logística não é só transportar e armazenar. Que naquela época, em 2013, muitas pessoas achavam que a logística era só você ir lá, carregar caixa, empilhar carga. Então eu criei a comunidade para mostrar para as pessoas que logística é muito mais do que isso. Hoje nós temos mais de 1 milhão de membros. Para você ficar membro do Logísticos, você não precisa pagar nada, absolutamente nada para isso. É só você ir lá no nosso site www.logisticosoficial.com. Vai ter uma janela lá, você bota o seu nome, seu e-mail, dá um ok e a partir desse momento você já faz parte da comunidade, você se torna um membro. Lembrando que você não paga nada por isso. E aí, a partir do momento que você se inscreve, você recebe aí no seu e-mail todos os conteúdos, todas as novidades, inovações, materiais da nossa área de logística para você conseguir crescer na sua carreira. Então, o Logísticos Oficial tem esse objetivo, sempre foi o meu objetivo, mostrar para as pessoas o potencial da logística e o quanto a logística é importante para tudo que nós fazemos na nossa vida e principalmente que você pode ganhar muito dinheiro, sim.
Quem diz que não ganha dinheiro na área de logística, provavelmente é aquele logístico que está fazendo esse tipo de atividade braçal manual que eu falei para vocês, que é importante vocês buscarem conhecimento para poder entender mais da estratégia e menos força, ou seja, você tem que buscar conhecimento para captar cada vez mais estratégias da logística, cada vez mais entender a estratégia da logística e menos conhecimento para você desempenhar ali as atividades rotineiras, braçais, manuais, porque essas tendem a desaparecer, ok? Bom, quando a gente fala de mapa mental do gerente, do gestor de logística, o perfil profissional, eu separei aqui nesse material, lembrando que vocês vão poder baixar esse material, em 3 etapas, tá? A primeira etapa são as atividades principais que o gestor de logística desempenha. A segunda etapa é qual é o perfil do profissional de logística, do gestor, do gerente de logística em 2024. Lembrando que isso pode mudar daqui a 6 meses ou daqui a 1 semana. Depende muito do que acontece no mundo, que impacta diretamente em todos nós. E a terceira etapa são os grandes diferenciais que você, profissional de logística, precisa ter para conseguir justamente ganhar mais dinheiro, se destacar em qualquer tipo de empresa, em qualquer lugar que você esteja trabalhando ou atuando, tá? Então eu separei aqui no mapa mental essas 3 etapas. Então vamos começar aqui a falar sobre as principais atividades de um gestor, de um gerente de logística, que é a parte de planejamento logístico, onde o gestor ele tem a responsabilidade de fazer análise de demanda, ele tem a responsabilidade de olhar ali toda a parte de roteirização, ou seja, a parte de planejamento das melhores rotas, a parte de planejar os estoques e também a parte do planejamento logístico que envolve previsão de vendas. Muito se engana quem acha que o gestor de logística ou gerente de logística não precisa ter integração com as outras áreas da empresa. Muito pelo contrário. O gestor de logística, o gerente de logística, em qualquer empresa, de qualquer segmento, de qualquer setor, em qualquer lugar do Brasil que ele esteja, que você esteja, você vai precisar ter um bom relacionamento, principalmente com a área de vendas, tá? Então, a parte de planejamento logístico são essas atividades principais. A outra atividade principal de um gestor, de um gerente de logística, é a parte do gerenciamento de transporte. Então, tudo que envolve o transporte em si. Escolha de modais, se vai carregar usando modal rodoviário, ferroviário, marítimo e etc. A parte de gerenciar transportes na contratação das transportadoras ou dos operadores logísticos também é uma atividade que o gestor, que o gerente de logística precisa desenvolver. A parte do rastreamento de cargas e também, quando a gente fala de gerenciamento de transporte, o gestor, o gerente de logística sempre precisa trabalhar para otimizar as rotas. Porque quanto mais entregas ou mais distribuição você fizer ao menor custo possível, gastando menos e de forma mais rápida, melhor. Então, o gestor e o gerente de logística, ele tem essa responsabilidade de otimizar cada vez mais as rotas dentro do gerenciamento de transporte. Uma outra atividade principal do gestor, do gerente de logística, é a coordenação do armazém. Ou aqui também poderia ser a coordenação do centro de distribuição, tá? Ou aqui também poderia ser a coordenação da fábrica. Isso depende bastante de qual empresa, qual segmento, setor você vai atuar como gestor, como gerente de logística. Mas você vai fazer essa parte de coordenação. Aí a gente está falando de layout de armazém ou de centro de distribuição ou de fábrica. A gente está falando de coordenar a parte do inventário, fazer toda a parte de controle de inventário. A gente está falando também do recebimento e da expedição. Então, o gestor, o gerente de logística tem que fazer essa coordenação ali, tanto do recebimento como da expedição, né? Receber e expedir. E também tem que fazer ali toda a coordenação da armazenagem, do centro de distribuição, da fábrica. Então, a gestão de todos os fornecedores que estão ligados àquelas atividades. Fornecedores, por exemplo, fornecedor de empilhadeira, fornecedor de coletor de dados, fornecedor de gaiola, se for o caso, fornecedor, enfim. Existem N fornecedores que o gestor ali de logística precisa acompanhar, precisa coordenar, tá? A outra atividade principal do gestor, do gerente de logística, é fazer análise de desempenho. Aí a gente está falando de controlar, criar os KPIs, que são os indicadores de performance, indicadores de desempenho, acompanhar essas métricas de eficiência, ou seja, como é que está a produtividade, como é que está a eficiência ali do local que você está atuando, seja na fábrica, seja no armazém, seja no centro de distribuição. E também ali
identificar a partir desses indicadores quais são as oportunidades que você pode melhorar e também dar um feedback para a equipe. Então, o gestor, o gerente de logística, ele é responsável por analisar todo o desempenho ali da área de logística. Outra atividade principal e crucial de um gestor, gerente de logística, é fazer o controle dos custos logísticos, tá, gente? E hoje, dependendo da empresa que o gestor, que o gerente de logística trabalhe, existem muitos custos logísticos. A maioria das pessoas acham que o custo logístico está ligado só a transporte, mas não. Existe uma infinidade de custos, dependendo da empresa, dependendo do segmento e do setor que o gestor, que o gerente de logística está trabalhando, que você precisa mensurar. E aí, quando a gente fala de controle estratégico dos custos logísticos, a gente está falando de identificar quais são esses custos, fazer o controle, né, de todos esses custos, mensurar, relatar ali todos esses custos logísticos e, de fato, fazer ações que vão otimizar, que vão reduzir esses custos logísticos. Essa atividade de controle estratégico de custos logísticos é uma das mais importantes para o profissional de logística, principalmente o profissional que está exercendo essa atividade de gestor, de gerente de logística, tá? Por fim, uma outra atividade, que é uma atividade muito importante do gestor de logística, é a atividade de integrar com as outras áreas, ou seja, integração com as demais áreas. Então, você, profissional de logística, principalmente o gestor de logística, gerente de logística, vai precisar se relacionar com todas as áreas dentro da empresa. Vai precisar se relacionar com a área de vendas, vai precisar se relacionar com a área de marketing, vai precisar se relacionar com a área de comunicação, com a área de finanças da empresa, com a área de controladoria da empresa. Se for uma indústria, vai precisar ter uma relação direta com a fábrica da empresa, o diretor, o gerente, o gestor industrial, se for uma indústria. Ou seja, todas as áreas da empresa, o departamento de tecnologia, o departamento de contabilidade, até a parte jurídica, né? Dependendo da empresa, tem ali os departamentos jurídicos, você, gestor, vai precisar se relacionar de forma direta. Por isso que eu sempre falo que é muito melhor você começar a fazer relacionamento, começar a fazer network, começar a entender um pouquinho de cada área antes de você chegar a ser gestor. Porque quando você chegar no cargo de gestor, de gerente de logística, você não vai ter escapatória. Então, a sua tendência de crescer, de se desenvolver, está muito ligada à sua capacidade de fazer relacionamento e de se integrar com as outras áreas e principalmente ter o conhecimento, um pouquinho de cada coisa. O profissional de logística hoje, ele, como eu disse, a logística é uma área muito dinâmica. Logo, o ideal é que você busque conhecimento para entender um pouquinho de cada área. Você entender um pouquinho de vendas, um pouquinho de marketing, um pouquinho de comunicação, um pouquinho de administração, de finanças, de controladoria, de questões logísticas tributárias, nessa parte jurídica que tem um impacto direto com a nossa área, e principalmente entender muito de tecnologia. E não só entender, como de fato buscar essa integração, buscar esse relacionamento. Isso vai fazer toda a diferença para você se destacar como um gestor, como um gerente de logística. Então essas aqui são as principais atividades, lembrando novamente que esse material aqui vocês vão conseguir baixar para que vocês tenham aí como referência esse vídeo, porque eu acho que não dá para ver direitinho aqui, né? Mas não tem problema, vocês podem baixar esse material e aí, eventualmente, vocês guardem e ouçam aí as minhas explicações seguindo o material. Então essas são as principais atividades do gestor de logística, lembrando, atualizado em 2024, como eu disse, tudo pode mudar semana que vem, mês que vem, daqui a 6 meses, né? Ano que vem, certamente isso muda, porque a nossa área é uma área muito dinâmica. Uma coisa muito importante, mas muito importante que eu quero falar para vocês aqui agora, anotem isso, gente. Quero frisar que essas atividades principais de um gestor, de um gerente de logística, elas podem mudar dependendo do segmento e do setor da empresa que você vai atuar. Eu sei que isso pode parecer meio óbvio, mas muitas pessoas acabam falando, mas eu trabalho numa empresa do segmento de varejo, do setor de vinhos. E eu não faço, por exemplo, a parte de coordenar o armazém, porque eu não tenho armazém, eu tenho centro de distribuição. Entendem? Então, gente, isso sempre vai ser adaptado
de acordo com o segmento e o setor da empresa, tá? Em linhas gerais, são todas essas atividades que você vai desempenhar. Muitas vezes o que muda, geralmente, é a nomenclatura. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um gestor, de um gerente de logística, atuando numa empresa, por exemplo, do segmento de operador logístico, do setor de químico, ou seja, um operador logístico que transporta, que armazena produtos químicos, que tem toda uma licença especial, requer toda uma certificação para você transportar produtos químicos, você vai praticamente fazer todas essas atividades aqui, porque se encaixa perfeitamente nesse tipo de segmento. Às vezes você vai trabalhar numa empresa, por exemplo, do segmento de indústria, do setor alimentício. Também, a maior parte dessas atividades que eu acabei de escrever vão se encaixar. Mas às vezes você vai trabalhar, por exemplo, num banco, tá? Numa empresa, num banco, que muita gente acha que só tem emprego, que você só consegue trabalhar com logística na fábrica, na indústria, no varejista. Não, gente. Existem muitos segmentos e muitos setores aqui na nossa economia brasileira que você pode trabalhar com logística. É uma questão de você identificar esses segmentos, esses setores que a gente tem aqui no Brasil, que são diversos. Mas, por exemplo, um profissional de logística vai ali trabalhar como gestor de logística em uma empresa do segmento de bancos. Obviamente, em alguns casos, você não vai ter que, por exemplo, fazer a coordenação do armazém. Porque quando a gente fala de bancos, eles não têm um armazém próprio, mas eles provavelmente armazenam os documentos em algum operador logístico, em algum fornecedor contratado que você vai precisar administrar, gerenciar, tá? Então, é importante frisar isso, que essas atividades principais, o ideal é que você tenha um domínio de tudo, mas que nem sempre, dependendo da empresa, do segmento, do setor que você for atuar como gestor, como gerente de logística, você vai desempenhar na totalidade. Mas como eu sempre falo, busquem conhecer todas essas atividades passo a passo para que quando você chegue na empresa, você consiga administrar muito bem e perceber logo de cara o que precisa ser feito ou quais são as suas atribuições, tá? Quanto maior o seu conhecimento e experiência nessas atividades aqui, mais dinheiro, com certeza, você vai ganhar, tá? Bom, aí vamos falar aqui do perfil profissional do gestor ou do gerente de logística, e que inclusive a nomenclatura também muda de acordo com a empresa, do segmento, do setor, da localização. Algumas empresas têm ali o cargo de gerente de logística, outras empresas têm gestor de logística, outras empresas têm líder logístico. Isso daí, a nomenclatura do cargo também muda de acordo com a cultura, com a empresa, tá? Mas o perfil profissional ideal do gestor, do gerente de logística, eu também trouxe aqui para mostrar para vocês. Então, primeira coisa, habilidades técnicas. Habilidades técnicas, gente. Então, precisa ter o conhecimento em logística, tanto operacional, mas também, principalmente, conhecimento de estratégias logísticas. Outra habilidade muito importante, que é uma habilidade técnica, que você que quer ser um gestor de logística, um gerente de logística e ganhar dinheiro, precisa ter uma capacidade analítica muito grande. O que é capacidade analítica? Você saber interpretar e analisar alguma situação numa velocidade rápida e tomar a melhor decisão. E para você tomar a melhor decisão, muitas vezes, em alguma coisa, você precisa ter essa capacidade de analisar os dados, analisar os números, analisar ali todas as informações. E isso é uma habilidade técnica que ninguém nasce sabendo, mas você pode desenvolver buscando conhecimento. Outra habilidade técnica crucial para quem quer ser um gestor de logística, um gerente de logística, que é a habilidade com softwares. Então, você precisa dominar os principais softwares de gestão e de tecnologia das empresas, gente. Precisa saber o que é um WMS, precisa saber o que é um YMS, precisa saber o que é um TMS, precisa dominar um RP, precisa dominar um CRM, precisa, enfim, dominar software de roteirização, precisa dominar o Excel. Então, quanto maior a sua habilidade em softwares de gestão, em tecnologia, melhor as suas condições. Então, elas são uma habilidade técnica importantíssima para quem quer se destacar como gestor, como gestora de logística, tá? Outra habilidade, precisa conhecer a legislação de transporte e de armazém, porque aqui no Brasil nós temos legislações específicas que inclusive mudam de região, de estado e mudam também de acordo com o segmento e setor de cada empresa.
como, por exemplo, uma indústria que fabrica produtos químicos precisa ter toda uma legislação ali, toda uma certificação, licenças específicas para poder atuar, assim como também um transportador, um operador de produtos químicos, enfim, uma indústria alimentícia, ou seja, essa é uma habilidade técnica que você, profissional de logística, que queira ser gestor e gerente, precisa conhecer. Ali o conhecimento da legislação, tanto na parte de transporte como de armazenagem. Outra habilidade crucial é o conhecimento de custos logísticos e também da administração do negócio. Outra habilidade crucial, conhecimento e visão do mercado. Então, você precisa saber o que é uma indústria, o que é um segmento, o que é um setor, quais são os principais segmentos e setores do Brasil. Você precisa ter esse conhecimento dos estados, das regiões do Brasil. Tem gente que não sabe nem quantos estados tem no Brasil. Tem gente que não sabe nem a diferença de um operador logístico para uma empresa de transporte. Se é esse o seu caso, é uma coisa básica. Existe uma diferença muito grande de uma empresa que é um operador logístico e uma empresa que é uma transportadora. Pode parecer que não, mas existe uma diferença gigante. Se você não sabe isso, é bom você buscar o conhecimento para que você entenda essa diferença não só desse tipo de mercado, visão de mercado, segmentação, mas de outros, tá? O Brasil é um país muito dinâmico, a gente tem uma mistura muito grande de segmentos e setores de empresa, ok? Uma outra habilidade técnica, que eu já falei, né? Você entender os segmentos e setores de empresas, gente, isso é super importante, super importante. Se você não conhece segmentos e setores de empresa, você provavelmente está achando que só existe emprego e oportunidade ali na transportadora. Se você não conhece os segmentos e setores do mercado brasileiro, provavelmente você está achando que só tem emprego ali na indústria. E não, gente, existem muitos segmentos e setores com oportunidades quentes e disponíveis que muitos profissionais não estão vendo, não estão buscando ali na internet para cadastrar o currículo, para mandar o seu currículo para a empresa, porque não conhece, não tem o conhecimento, tá? Nesse quesito, para quem tem esse tipo de dificuldade, eu recomendo fortemente aqui no Logísticos a gente tem um curso chamado Formação de Supervisores e Gestores de Logística, tá? É um curso que se você já é gestor, já é gerente de logística, precisa fazer. E se você quer ser, você precisa fazer também. Lá eu tenho um módulo que eu explico só sobre segmentação, sobre segmentos e setores de empresa, tá? Então procura lá, formação de supervisores e gestores e líderes em logística, tá disponível aqui. É baratinho, vale cada centavo, vai te dar um conteúdo assim, uma riqueza de detalhes, não só dessa parte de segmentação, mas de tudo que eu tô falando aqui nesse mapa mental, incrível. Entra lá no nosso site que tem as informações, o curso é 100% online, você adquire, já começa a fazer e fica aí sempre atualizado de tudo do mercado. E uma outra habilidade técnica que é recomendadíssimo você ter é o domínio do idioma inglês. Gente, hoje o inglês é um idioma universal. Então, se você fala inglês, se você tem o domínio do inglês, é uma habilidade técnica que vai fazer muita diferença para você subir de cargo, para você atuar como um gestor, como um gerente de logística. Então, eu vejo o pessoal saindo da faculdade, né, e já querendo emendar numa pós-graduação. Lembrando que pós-graduação, eu vou falar mais sobre isso, você só deve fazer, só é recomendável que você faça uma pós-graduação depois que você tem no mínimo 8 anos de experiência atuando na prática em cargos de gestão. Senão, não vale a pena você fazer. Então, o ideal é você, antes de ficar se metendo a fazer uma pós, é você fazer um curso de inglês. E com professor particular, viu, gente? Porque quando você faz aula de inglês com professor particular, a tendência é que você saia muito antes na frente, tá? Do que se você se matricular numa escola de inglês, que você vai demorar muito tempo para poder captar. Então, eu sempre recomendo fortemente, antes de fazer uma pós-graduação, ou ali, antes de você até fazer o tecnólogo ou a faculdade, busque falar inglês. Inglês é importantíssimo. Eu já vi gestores de logística perderem grandes oportunidades, né? Profissionais perderem grandes oportunidades porque não dominava o inglês. E hoje o mundo é global, gente. Dentro da nossa área de logística, o tempo inteiro nós estamos fazendo negócio com o mundo inteiro. Então, saber falar o inglês é muito importante, tá? Entrando na parte de... Então, eu falei das habilidades técnicas e agora existe as habilidades gerenciais que eu trouxe aqui para vocês, que são, principalmente, a parte de liderança. Você precisa ser um líder. Logística é feita de pessoas. Se você não é líder, se você não tem a equipe junto, você provavelmente não vai conseguir fazer muita coisa. E isso, para um gestor de logística, para um gerente de logística, é importantíssimo. Outra habilidade gerencial, que é a tomada de decisão. Então, você precisa saber tomar decisões, ter uma comunicação efetiva e gerenciar conflitos.
Então, essas habilidades gerenciais são extremamente importantes. Liderança, saber tomar decisões, ter uma boa comunicação, lembrando que a responsabilidade é sempre de quem comunica, e saber gerenciar conflitos. Ai, Bia, mas isso é um dom, as pessoas, tem gente que nasce sabendo isso, tem gente que não nasce. Gente, ninguém nasce sabendo nada, tá? Tudo nós podemos aprender. Tudo nós podemos aprender. É claro que algumas pessoas têm mais facilidade de comunicação do que as outras, mas quem não tem facilidade com comunicação pode buscar conhecimento para melhorar a sua comunicação, para melhorar a sua capacidade de relacionamento. Tudo nós podemos aprender. Depende muito mais de nós mesmos do que dos outros. Não espere. Tem gente que fica esperando o melhor dia, o melhor momento, a melhor oportunidade, aí o tempo passa, amanhã chega, semana que vem chega, mês que vem acaba, ano que vem termina e você não fez nada porque você ficou aí procrastinando, esperando o melhor momento. Faça e busque o conhecimento rápido, para que você consiga também, de forma muito rápida, mudar a sua situação. Só depende de você. E, falando ainda em perfil profissional, por fim, algumas características pessoais que eu coloquei nesse mapa mental que o gestor de logística, o gerente de logística, precisa ter, que é ser uma pessoa proativa. Logística é uma área muito dinâmica, então você precisa ter essa proatividade. Ter uma resiliência, porque você vai levar porrada. É uma área que tem muita cobrança, é uma área que tudo acontece muito rápido, então você precisa ter uma resiliência. Uma capacidade de trabalhar sob pressão e também uma característica pessoal que eu acho que é uma das mais importantes depois de ter a capacidade de trabalhar sob pressão, que é pressão mesmo, é porrada mesmo, é muito ágil, é muita velocidade, é a parte de você saber gerenciar conflitos. Então, sangue frio. E nisso, eu também quero falar para vocês, tudo isso você pode desenvolver, são habilidades que você pode desenvolver, inclusive eu mostro como que você pode desenvolver esse tipo de habilidade lá no curso Formação de Supervisores, Gestores e Líderes em Logística, que eu recomendo fortemente que você faça, quem puder, é claro, adquirir esse curso. Eu ensino como que você pode desenvolver todas essas habilidades e características, tanto habilidades gerenciais, pessoais, como as habilidades técnicas, ok? Bom, e aí, por fim, grandes diferenciais. Grandes diferenciais que um gestor de logística precisa ter. Só uma observação. Esse perfil profissional que eu acabei de mostrar aqui para vocês, ele independe da empresa e do segmento. Nesse caso aqui, ele independe do tipo de empresa, do segmento que você vai atuar, do setor, qual estado que você vai atuar, qual região que você vai atuar. Esse perfil profissional, ele é básico. Ele é básico e ele é crucial. E ele se encaixa para qualquer tipo de empresa. Então, é importante que você tenha esse perfil profissional para você conseguir ser um gestor, para você conseguir ser uma gestora em 2024 atuando na área de logística, tá? Bom, e aí vamos caminhar aqui para a terceira etapa do nosso mapa mental, que são os grandes diferenciais. Ou seja, os grandes diferenciais que se você profissional tem, certamente você vai se destacar, certamente você vai ganhar mais dinheiro, certamente você vai sair na frente dos demais, da massa, tá? Então vamos começar aqui por formação. Formação, gente. Tem muita gente ainda vidrada em, eu quero fazer o tecnólogo de logística, que para quem não sabe é a faculdade de 2 anos em logística. Não façam isso. Todas as vezes que eu falo isso, as pessoas me recriminam. Gente, não façam isso. Ao invés de você fazer um tecnólogo de logística, uma faculdade de logística de 2 anos, que muitas vezes vai te preparar quase que 100% para você ser peão em fábrica, ou seja, para você fazer só atividades braçais e operacionais, faça um esforço a mais para buscar uma formação nessas áreas aqui. Administração, engenharia, marketing, negócios, Comex e tecnologias. Sim, repetindo, ao invés de você fazer um tecnólogo de logística que vai te preparar para ser peão de fábrica, ou seja, fazer atividades braçais, manuais, e você não vai ganhar tanto dinheiro, se esforce um pouco mais e faça uma formação em administração, ou engenharia, ou marketing e negócios, ou Comex, ou em tecnologias. Por quê? Porque o seu currículo vai ter muito mais valorização do que quem tem um tecnólogo, quem é formado num tecnólogo de logística de 2 anos. Essa é uma realidade. Muita gente não gosta quando eu falo isso, mas é a realidade. O mercado, a maioria dos gestores e gerentes de logística não são formados em logística. Eles são formados, a maioria, em sua quase totalidade, em administração ou engenharia. Então, quando você faz administração, você fica com uma formação coringa, que você vai conseguir ter uma visão maior da logística e da empresa como um todo.
Então, num processo seletivo, para um cargo de gestor de logística, por exemplo, numa empresa do segmento de indústria do setor farmacêutico, se você tem lá alguém formado em engenharia, em administração, em Comex, em negócios, em tecnologia, certamente ele vai sair muito mais na frente, esse é um diferencial muito maior, muito mais competitivo do que quem está ali disputando a mesma vaga, que é formado, que tem um tecnólogo em logística. Então, o peso é muito diferente e essa é uma triste realidade. Essa é uma triste realidade. Eu gostaria de vir aqui para vocês e falar, gente, façam tecnólogo de logística de 2 anos porque é top. Mas, infelizmente, as faculdades brasileiras, os tecnólogos de logística, você só aprende coisas operacionais e provavelmente você vai trabalhar sendo peão, carregando caixa ali na logística e não vai ter uma remuneração tão interessante quanto as pessoas que são formadas em administração, engenharia, marketing, negócio, Comex e tecnologias, tá? Então, pensem nisso, esse é um grande diferencial, tá? Ali na hora da contratação, vai sair na frente quem tem a formação aqui nessas que eu coloquei, do que quem tem o tecnólogo em logística. É a realidade, não fiquem bravos comigo, não é achismo da minha cabeça, é a realidade do mercado. Eu mesma sou formada, minha primeira formação é em comunicação social com ênfase em marketing e negócios, a minha segunda formação é em administração de empresas, e eu fiz uma especialização em logística e supply chain management fora do Brasil, porque eu já sabia falar o inglês. Então, isso também é um grande diferencial. Você fez ali a faculdade, eu vejo a galera, como eu estava falando para vocês, já correndo para fazer uma pós-graduação. Gente, não façam isso. Pós-graduação é só para quem tem no mínimo 8 anos de experiência prática atuando em cargo de gestão. Em cargo de gestão. Aí tem gente que faz o tecnólogo de logística, emenda numa pós-graduação de logística. Aí você entra lá na sala, todo mundo já é diretor de logística, todo mundo já é gerente de logística e você nunca trabalhou na sua vida. Não tem match, entendeu? Você vai ser quase que excluído ali daquele grupo que está fazendo a pós-graduação. Então, ao invés de sair desesperado para fazer uma pós-graduação, faça o inglês. Porque você dominando o inglês, você dominando o idioma, ao invés de você pagar a pós, você dominar o idioma, pagar um professor particular do curso de inglês, sabe o que você faz? Você vai fazer uma pós-graduação, como eu fiz, uma especialização como eu fiz em logística fora do Brasil. Isso vai te trazer uma representatividade no seu currículo, vai te dar um destaque, vai te dar muitas condições de ganhar tanto dinheiro quanto eu ganhei dinheiro e ganho até hoje nesse perfil aqui e vendo centenas de profissionais, clientes que nós temos aqui na nossa empresa de consultoria, ganhando dinheiro, alunos que nós temos aqui no Logísticos Oficial que estavam quase fazendo o tecnólogo. Eu falei, não, faz engenharia, faz administração, faz marketing, faz negócio, mas não faz o tecnólogo. A pessoa mudou ali nos últimos minutos do segundo tempo e conseguiu se destacar, e fazendo entrevistas ficava muito clara a percepção, a diferenciação, tá? Ah, Bia, mas eu já sou formado, já tenho tecnólogo de logística. Foca no inglês, cara. Ou moça, mulher, assim como eu, foca no inglês para você fazer uma especialização em logística fora do Brasil. Vai na minha que você vai passar de ano. Se você tiver condições, faça também uma especialização em administração de empresas. Você vai ver que a sua formação, o seu tecnólogo de logística ali, quando você tiver uma formação em administração, ou uma pós, ou uma especialização em logística fora do Brasil, vai ficar quase que, tipo assim, ninguém vai nem olhar essa sua faculdade tecnólogo de logística de 2 anos, tá? Sejam inteligentes e saibam valorizar o tempo e o dinheiro de vocês, tá? Ai, Bia, mas eu não tenho nem condições de fazer nem o tecnólogo de logística faculdade de 2 anos, nem nenhuma dessa daí que você acabou de falar. Beleza. Entra lá no nosso site, procura curso técnico em logística profissional. Faz o curso, esse curso nosso, técnico em logística profissional, e você vai ver como você vai conseguir passar nas entrevistas, crescer no cargo que você tiver, ou conseguir entrar na logística, e depois você segue esse passo a passo aqui que eu orientei para você, vai fazer uma faculdade de administração, engenharia, enfim, faz isso, tá? Não, Bia, não tenho nem condições nem de fazer faculdade, nem o tecnólogo. Faz isso que eu falei para vocês. Faz o curso técnico em logística profissional e depois você volta aqui e me chama no direct pra gente conversar, tá? Bom, outros cursos que você, profissional de logística, precisa ter para ser um gestor, um gerente de logística. Então, você precisa ter um conhecimento técnico de logística, você precisa ter um conhecimento de custos logísticos, você precisa ter uma visão ali das tendências, uma visão global do mercado, você precisa dominar o Excel de forma avançada, logístico que
ganha dinheiro e é gestor, precisa dominar o Excel, precisa dominar a parte de gestão de estoques, a parte de transporte, precisa ter uma noção das metodologias, Lean, uma visão do que é gestão de qualidade, uma visão de metodologia 5S, precisa dominar a parte de gestão de pessoas, a parte de roteirização, precisa ter uma visão da logística empresarial, precisa dominar, precisa ter cursos na parte de WMS, de ERP, precisa dominar logística internacional, cursos de liderança, precisa ter conhecimento de gestão, de layout, para saber como. Chegou na empresa, vamos otimizar o layout, então precisa ter esse curso profissional, precisa ter uma noção de compras de suprimentos, que isso tem tudo a ver com logística, precisa entender quais são as principais ferramentas que hoje a gente usa para poder contratar fornecedores, etc. Precisa ter curso de gestão de pátio, YMS, curso de automação, curso de equipamento, precisa saber dominar uma empilhadeira. Eu guio empilhadeira desde que eu comecei na área de logística. É algo importantíssimo. Se você quer ser um gestor de logística, você precisa saber guiar uma empilhadeira. E precisa ter cursos ali de tecnologias, porque a tecnologia ela muda muito rápido. Então você sempre precisa estar atualizado nesses cursos. Nossa, Bia, mas eu preciso ter todos esses cursos? Sim, gente. Porque ninguém vai ser um gestor ou um gerente de logística bem sucedido e ganhar muito dinheiro com uma equipe que você vai precisar administrar e que você vai precisar saber fazer tudo isso para poder gerenciar. Ninguém segue aquele gestor ou aquele gerente que não sabe fazer nada. Então, o exemplo, o conhecimento de você saber fazer as atividades é importante quando você chega num cargo de gestor, de gerente de logística. Porque não adianta você ficar só arrotando, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, que você não sabe fazer. Então, você precisa ter estes conhecimentos, buscar fazer esses cursos mais técnicos para que você seja um gestor ou um gerente de logística que quando pede para fazer alguma coisa, age pelo exemplo. Então, vem cá, deixa eu te ensinar a fazer isso aqui. Ó, isso aqui se faz assim, assim, assim. Esse é o gestor, o gerente de logística que mais ganha dinheiro. Que mais ganha dinheiro, tá? Aquele que não só pede para fazer, mas como ele ensina a fazer e ele sabe fazer e mostrar e dar o exemplo, tá? E outros diferenciais que eu coloquei aqui, precisa ter uma visão ali do mercado, precisa ser uma pessoa viajada. Quando você viaja, quando você conhece outros estados de forma presencial, quando você conhece outros países, quando você tem essa visão internacional, quando você participa de eventos estratégicos pelo mundo, com foco em logística, com foco em supply chain, esse é um grande diferencial. Gente, de novo, né, a mesma coisa da pós-graduação, da formação. Um gestor de logística, uma gestora de logística, uma gerente de logística, um gerente de logística que não saiu nunca do seu próprio estado, dificilmente vai ter condições de chegar nesse cargo, tá? Porque o próximo cargo, depois do gestor, da gestora, é o cargo de direção. Então, você precisa ter essa vivência, essa bagagem de conhecer outros estados, de conhecer outros países. Você sabe uma coisa muito absurda que eu vejo? Hoje em dia, tem gente que não sabe nem quantos países existem aqui no planeta Terra. Você sabe quantos países tem aqui no planeta Terra? Se você não souber me dizer quantos países tem, eu não vou falar aqui no planeta Terra, esse já é um grande indício que você está faltando conhecimento aí de coisas básicas, tá? Assim como, depois dá um Google aí, quantos países tem aqui no planeta Terra, porque inclusive isso é pergunta que cai sempre em entrevistas de emprego, tá? Outra coisa muito absurda é, como eu disse, um gestor de logística nunca ter saído da própria cidade, do próprio estado. Às vezes eu vejo professores, e de novo, por isso que eu também não recomendo tecnólogo em logística, porque a maioria das faculdades, quando você vai fazer ali o tecnólogo, o professor que está te dando a aula, ou a professora, nunca saiu do próprio bairro, nunca saiu do próprio estado, nunca saiu do próprio país. Eu acho isso um absurdo. Porque para você estar dentro de uma sala de aula, você precisa ter uma visão global. Você precisa ter presencialmente uma visão dos estados, das regiões do Brasil, conhecer todas as regiões do Brasil. Eu conheço todos os estados do Brasil, eu conheço todas as regiões do Brasil, eu conheço mais de 15 países. Todos os anos eu invisto muitos reais, muitos dólares para participar de eventos internacionais, participar de congressos internacionais, para conseguir trazer as melhores práticas para vocês e provavelmente não só trazer isso para vocês, mas impactar, influenciar vocês nesse sentido. O conhecimento, a visão do mercado, você ser uma pessoa viajada é extremamente importante, tá? Por fim,
presença nas redes sociais. Presença profissional nas redes sociais, esse também é um grande diferencial, Tem profissionais de logística que não tem nenhum perfil no LinkedIn, que nunca nem ouviu falar no LinkedIn, ou que abriu um perfil lá no LinkedIn e abandonou, não atualiza, não se relaciona com ninguém, não faz network com ninguém, não segue página de ninguém. Lá no LinkedIn, por exemplo, que para quem não sabe, pasmem, existe esse absurdo de pessoas que não sabem, tem lá a nossa página do Logísticos Oficial no LinkedIn. Então tem todos os diretores de logística das principais empresas do Brasil, gestores, profissionais de logística seguindo a página, com perfis assim excelentes. Então, gente, tenha presença profissional nas redes sociais, tenha um perfil coerente nas redes sociais, não vai ficar me xingando ou entrando em brigas ou perdendo seu tempo nas redes sociais, se expondo, brigando, porque as empresas, quando vai contratar, principalmente um gestor ou uma gestora de logística, ela vai olhar as redes sociais. Hoje é importante que vocês tenham esse discernimento, que você não pode falar o que você quiser. Tem brigas que não vale a pena você entrar nas redes sociais, porque tudo que você publica lá, o print é eterno. Então, saibam se posicionar. Um bom gestor de logística, uma boa gestora de logística sabe se posicionar nas redes sociais. E muito cuidado com as coisas que vocês comentam nas redes sociais, porque, de novo, as empresas estão de olho, estão vendo o que todos estão fazendo nas redes sociais antes de contratar, tá? Antes de contratar. Eu tenho clientes na minha empresa que tem departamentos de ali dentro que só ficam olhando. Toda vez que surge uma oportunidade de trabalho, uma vaga de trabalho, essas empresas ficam olhando ali para ver o que a pessoa, o candidato, está fazendo nas mídias sociais. Então, cuidado! Usem as redes sociais com sabedoria. Isso daqui, gente, é excelente, mas utilizem com sabedoria, tá? E aproveita e utiliza com sabedoria. Segue lá a nossa página do Logísticos Oficial no LinkedIn. Nós temos uma página e um grupo no LinkedIn. Segue a nossa página lá no Instagram, aqui no Instagram, né? Provavelmente você veio do Instagram. Segue lá a nossa comunidade no YouTube, lá do Logísticos Oficial. E tenha o seu perfil profissional, tenha a sua presença profissional nas redes sociais e tenha coerência. Lembre-se, o print é eterno, tá? Bom, então esse é o mapa mental do gestor ou da gestora de logística, do gerente ou da gerente de logística atualizado no ano de 2024. Se tiver alguma alteração, eu vou vir aqui com vocês e vou atualizar, fiquem tranquilos, vocês podem baixar esse material. E agora, vou trazer para vocês uma média salarial. Repita, é uma média salarial de quem se enquadra nesse mapa aqui, né? Quem tem todas essas características aqui, quem domina tudo isso daqui, quem tem esse perfil, quem tem esses diferenciais. Um gestor, uma gestora de logística que tem tudo isso, trabalhando numa indústria, por exemplo, uma indústria aqui em São Paulo, na região sudeste, tá ganhando na casa dos 18 até os 30 mil reais para mais, dependendo do segmento do setor, tá? Então, só para vocês verem o quanto que é possível você ganhar muito dinheiro com a logística, sim. E eu tenho alunos aqui que são gestores, que são gerentes de logística, ganhando muito mais que 35 mil reais por mês de remuneração, fora os benefícios, fora todas as regalias, tá? Média salarial também, além de estar muito ligada ao seu perfil profissional, né, tudo que eu falei aqui nesse mapa, varia de acordo, de novo, com o segmento e com o setor das empresas, tá? Varia demais. E também varia de acordo com o estado, com a região do Brasil que você está. Por isso que eu sempre falo, é importante vocês terem conhecimento, vocês terem todo esse conhecimento, porque muitas vezes você está mandando o seu currículo para a empresa errada, porque você desconhece os outros segmentos, tá? Então, a média salarial, ela varia bastante de acordo também com o momento econômico, de acordo com o tipo de empresa. Por exemplo, um gerente de logística trabalhando numa transportadora alimentícia ou numa transportadora generalista ganha muito menos do que um gestor de logística trabalhando num operador logístico, tá? Ambos em São Paulo. Muda. Um gerente de logística ganha em São Paulo, trabalhando num segmento do varejo, setor de e-commerce, ganha muito mais, muitas vezes, do que um gestor de logística que está trabalhando no atacadista, generalista, também em São Paulo, e assim por diante.
Por isso que eu sempre bato na tecla, entendam sobre segmentação de mercado, entendam quais são as atividades principais, busquem esses diferenciais para que vocês tenham essa visão, inclusive, de focar em segmentos onde nunca tem crise. Por exemplo, uma indústria farmacêutica tem um potencial gigantesco de você, por exemplo, enviar o seu currículo para lá e participar de oportunidade de trabalho. É um segmento, setor que nunca tem crise. Diferente de uma indústria, por exemplo, que fabrica plastiquinhos para você guardar a sua bijuteria, dando um exemplo esdrúxulo. Porque quando vê uma crise, qual segmento, qual empresa vocês acham que não vai ter crise e qual vocês acham que as pessoas não vão mais comprar porque são coisas supérfluas, entendem? Então esse raciocínio, esse discernimento é importante que vocês tenham e vocês só vão ter isso buscando conhecimento. Fica novamente a minha orientação, a minha sugestão para vocês adquirirem o curso Formação de Gestores, Supervisores e Líderes em Logística, é um curso 100% online, está disponível aqui no Logísticos Oficial, porque esse curso ele vai te explicar de forma crucial e completa tudo isso que eu acabei de mostrar para vocês aqui nesse mapa mental. Quem tiver a oportunidade de fazer o curso, por favor, faça, porque vai valer muito a pena você ter esse conhecimento aí na sua cachola, tá bom? Então é isso que eu tinha para falar para vocês, espero que vocês tenham gostado deste material. Não esqueçam de baixar esse material, esse vídeo vai ficar pouco tempo disponível, então baixe aí o material. E quando tiver novas atualizações sobre o perfil, sobre o mapa mental do gestor ou da gestora, do gerente ou da gerente de logística, o perfil ideal, aquele que ganha dinheiro, eu venho aqui atualizar para vocês. Muito obrigada, fiquem com Deus, siga nossas redes sociais, até a próxima. Espero que vocês façam muito proveito desse material. Um beijo, tchau, tchau.